Eu já pedi ajuda para Neymar, para Carlinhos Maia. Hoje eu estou aqui na nossa construção, na zona rural, e nós temos a graça de ter essa congregação coberta, e Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos permitiu chegarmos à conclusão desta cobertura. Já está feito, graças a Deus, mas também nós louvamos a Deus porque Ele levantou pessoas, Ele movimentou o coração de pessoas para poder nos ajudar a conseguir cobrir esta congregação. Eu estava olhando as informações passadas quando nós começamos a campanha para cobrir essa congregação, e foi mais ou menos no dia 8 de outubro que nós divulgamos, solicitando o apoio dos irmãos para que conseguíssemos esta grande bênção que nós conseguimos. A congregação está coberta. Contudo, o melhor de tudo é que não apenas está coberta, mas nós não estamos devendo nada. A cobertura foram 130 metros de cobertura para essa congregação, aproximadamente quase R$20 mil, ok? Cada metro a 150 vezes 130, você consegue achar o valor. E Deus, na sua bondade, nos deu a graça de cobrirmos esta congregação e também de pagar. Então, se você observar um trabalho missionário como esse que nós realizamos, é um trabalho difícil, onde nós lutamos bastante para conseguir os recursos, e o tempo considerado pelo qual nós conseguimos os recursos é um tempo curto para o tamanho do desafio em um final de ano. Mas isso é prova de que o maior patrocinador da obra missionária é o próprio Deus. É Ele quem chama, vocaciona, prepara, capacita, respalda e mantém. É Ele que faz. Então eu estou aqui a celebrar a Deus, mas também orando ao Senhor, porque nós temos ainda uma etapa, outras etapas, na verdade, para prosseguir. Nós temos a parte do piso, como vocês podem ver, nós estamos ainda aqui, no chão de barro, de terra, e a gente precisa aplicar o contrapiso. Nós precisamos também fazer a parte de reboco, ok? Se vocês podem ver aqui no vídeo aqui, essas partes aqui são colunas que ainda precisam serem preenchidas de concreto. Estamos aguardando chegar aqui a areia grossa para a gente fazer o concreto e terminar de concretar. E muito mais a parte de elétrica, os banheiros lá no fundo nós não fizemos, nem mexemos na base ainda, então nós precisamos de milagres. Mas eu gostaria de que você ficasse nesse vídeo um pouco mais, porque até o final dele eu vou revelar algo para você que eu nunca falei antes, para ninguém. Nunca falei, mas eu vou falar neste vídeo. E as pessoas que nos acompanham aqui, nesses trabalhos que eu sempre posto aqui nas minhas redes sociais, elas podem se perguntar como que o pastor missionário Ednei Brito consegue realizar esses desafios, ele consegue isso. A resposta é muito simples, é muito óbvia: fé. Não existe explicação para o que Deus faz através da nossa vida, no lugar onde das nossas vidas, nos lugares onde nós chegamos, tanto eu quanto a minha família. A verdade é que nós aprendemos aquilo que está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 1, a respeito da fé. A resposta é fé, não tem explicação que ultrapasse a isso. E unindo a fé, nós temos o compromisso com a oração, porque nós entendemos que uma oração sincera feita na terra produz movimentos no céu. E esses movimentos que são produzidos nos céus mediante a oração feita na terra, move a mão de Deus. E a mão de Deus em movimento é a garantia de que grandes coisas são feitas no campo onde tem um missionário dedicado em oração e em fé, comprometido com a oração e com a fé a um Deus pronto para operar os seus milagres. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa aqui. Por alguns momentos da nossa vivência na obra missionária,
eu focalizei pessoas, eu coloquei como alvo pessoas, então eu fui em busca dessas pessoas, porque eu entendia, ora, se o trabalho que eu realizo na obra é um trabalho sério, como de fato é um trabalho sério, comprometido, também um trabalho transparente, você nunca vai me ver aqui pedindo uma contribuição sua para cobrir a igreja e de repente eu aparecer aqui com um carro novo e a igreja descoberta e eu persistindo numa campanha em prol da cobertura de uma igreja. Você nunca vai me ver fazendo isso, porque eu aprendi com o pastor que me enviou ao campo, pastor José Menezes. Ele disse assim: homem de Deus, o segredo para ter as bênçãos de Deus é ser fiel. Depois, quando Deus levantar pessoas para ajudar o seu ministério, o trabalho que você está fazendo na obra missionária, aplique o recurso exatamente naquilo para o que você pediu. Se você pediu recursos para comprar 10 sacos de cimento, compre os sacos de cimento. Se você pediu recursos para colocar cobertura da igreja, aplique na cobertura da igreja. Isso ele me falou lá no iniciozinho, quando ele me enviou ao campo missionário, juntamente à igreja aos seus cuidados na época. Então eu tenho vivido isso. E outra coisa, isso é uma questão de caráter. Ser honestidade, transparência é uma questão de caráter. Então, queridos, eu agradeço a Deus por ter recebido essa instrução, e é isso que a gente vive em cima, respaldado nisso. Unido à fé, uma fé consistente e a uma vida de oração. E Deus vai confirmando, mas nem sempre foi assim. Nesse sentido de expectativa direta somente em Deus. Algumas vezes, quando a fé falhou, eu criei expectativas em homens, em pessoas. Então eu visualizava alguém dentro do nosso cenário cristão evangélico, eu levava os trabalhos que estávamos realizando e mostrava as imagens e dizia: nós precisamos de ajuda para isso aqui. E mostrava para essas pessoas o que nós estávamos precisando. Mas muitas vezes as respostas não eram satisfatórias para nem sequer começar o trabalho ou dar prosseguimento ao que já estávamos fazendo. Então eu voltava frustrado e eu dizia: como pode pessoas que têm tanto fazer tão pouco para a obra de Deus, visto que é um trabalho sério? Até eu continuar meditando nas Escrituras, na oração e chegar à seguinte conclusão: não se trata de simplesmente bater na porta de pessoas que têm e criar expectativas de que essas pessoas elas farão muito porque elas têm muito e elas podem fazer muito. A obra missionária. Na obra missionária, o missionário não deve criar expectativas em pessoas. Criar expectativas em pessoas estando na obra missionária é querer frustração para a sua própria vida, decepção com os homens e muitas vezes decepção até mesmo com Deus, mas não porque Deus decepcione ninguém, mas porque você criou uma expectativa no homem e apostou que Deus iria abençoar você, o trabalho das suas mãos através daquela pessoa. E nem sempre é assim. Aqui eu revelo para você muitas coisas que eu já fiz achando que Deus poderia trabalhar dessa forma. Por muitas vezes, é até engraçado isso que eu vou dizer, mas é uma verdade. E claro que eu posso provar também o que eu estou falando, mas quantas vezes eu já dediquei um tempo mandando mensagens para pessoas reconhecidas no cenário nacional e internacional. Já pedi recursos, ajudas para pastores de grandes igrejas. Já bati em portas de pastores famosos, pessoas famosas do mundo evangélico. Eu já pedi ajuda via redes sociais, através do direct, a Neymar. Várias e várias vezes já mandei mensagens, fotos, vídeos dos nossos trabalhos no campo missionário pedindo ajuda para Neymar. Já mandei mensagens no direct para Carlinhos Maia, para tantos outros famosos, para que eles nos ajudassem. Mandei fotos, vídeos, textos explicando, prints, provando que o nosso trabalho era sério, mas nunca tive retorno de nenhuma dessas pessoas. E ao longo do tempo nós fomos aprendendo de forma prática que o maior patrocinador da obra de Deus é o próprio Deus. Só
abrirão os corações para contribuir com a obra missionária aqueles que Deus quer que o coração se abra. Não adianta você criar expectativa em pessoas, porque quem patrocina a obra de Deus é o próprio Deus. Só vai contribuir com a obra missionária quem Deus deseja que contribua. E assim sendo, orando ao Senhor, chorando, se humilhando, jejuando e crendo, o socorro sempre, isso aqui é fato, o socorro sempre veio de onde eu menos imaginei. Sabe por quê? Porque o dono da obra é Deus, o patrocinador de missões é Deus, quem dá respaldo à obra missionária e ao missionário é Deus. A Bíblia diz que é Ele que dá semente a quem semeia. É Ele que dá semente, que coloca a semente na mão de quem semeia. Logo, se é Ele que dá semente a quem semeia, é Ele que direciona para onde essas pessoas levarão e depositarão essas sementes. Por isso, na obra missionária, não adianta o missionário criar expectativa em quem tem muito, porque todo o recurso que a obra de Deus precisa vem das mãos do próprio Deus. Portanto, assim sendo, eu parei de criar expectativas nos homens. Quando eu quero realizar, e eu estou sempre realizando coisas grandes no campo, coisas que estão acima da minha capacidade, mas eu sempre realizo crendo que Deus é o patrocinador da obra missionária. Vocês estão vendo aqui? Esta congregação? Isso daqui é fruto de fé. Isso aqui é fruto de oração, isso aqui é fruto de confiança em Deus. As vidas que aqui entram para celebrar ao Senhor também são pessoas que são frutos de oração, de jejum, de fé e de um trabalho intenso. Glória a Deus! E eu compartilho nessa tarde, nesse momento, eu compartilho isso com vocês com muita alegria no meu coração. Eu pude aprender que todo o recurso que a obra missionária precisa está nas mãos de Deus e Deus direciona quem são as pessoas que vai ser tocadas para contribuir. Então, caro missionário, caro pastor, que está aí em algum campo de desafio, de luta, de prova, parecendo que você está sozinho, abandonado, use duas ferramentas. E você vai ver o que Deus vai fazer. Use a fé, creia incondicionalmente no poder de Deus e ore a Deus. E você vai ver o que vai acontecer. Deus vai mover pessoas que você nunca imaginou que poderia ser movida e vai dar certo. Creia nessa palavra. E sempre, queridos, sempre que eu vejo que a obra precisa de mais alguma coisa, eu me ausento da minha residência, eu vou para um lugar sozinho, ou até mesmo para a própria obra. E aqui eu oro, aqui eu choro, aqui eu busco ao Senhor, e quando eu volto para casa, há um sinal de Deus, há uma nuvem do tamanho da mão de um homem dizendo: vai chover milagres no campo, vai chover milagres na obra, vai chover providência dos céus. E Deus sempre faz. Então, eu venho compartilhar com você aqui a minha alegria do que Deus tem feito nesse campo, nessa congregação, e nós cremos que muito mais Deus vai fazer. O mesmo Deus que faz aqui é o mesmo Deus que faz aí. Creia e vai dar tudo certo. E lembre-se, não crie expectativa em quem tem, não. Não, eu vou buscar meu amigo que é milionário. Ele não vai contribuir, o coração dele não vai abrir, porque se abrir você vai pensar o quê? Não, é porque eu tenho amigos milionários. Aí Deus vai lá e trava o coração dos amigos milionários para que o milagre seja gerado por onde você menos imagine, a fim de que toda a honra, toda a glória seja dada a Deus. É Deus quem faz por você, pela obra, pelo campo. Creia e você vai ver que grandes coisas Deus vai continuar fazendo. Deus abençoe. Deixa eu continuar gerando
os milagres que essa obra precisa. Tchau. Glória a Deus. Abençoa, Jesus. Faz acontecer, Pai. Levanta pessoas, toca, Senhor, traz pessoas com coração ardente para contribuir, traz voluntários, abençoa aqueles que já têm feito, ó Deus, opera os teus sinais, manifesta as tuas maravilhas, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu creio, Senhor, que Tu és a fonte de todo milagre. Tudo que esta obra precisa, Senhor, está nas Tuas mãos. O Senhor já tem as pessoas certas para contribuir até a conclusão desta congregação. E muitas vidas virão ao Teu reino, Senhor. Muitas pessoas serão salvas, serão impactadas, serão cheias do Espírito Santo, terão encontro contigo dentro desta casa, nesta comunidade rural, em nome do Senhor Jesus e para a glória do nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.